o primeiro sentimento que eu tive com a Igreja Adventista foi de muito amor, de muito acolhimento, de verdade, em meio, assim, um mundo em que as pessoas falam o que querem, né? Então, esse foi o meu primeiro momento com a Igreja Adventista. E como foi muito especial, quando eu cheguei aqui em Manaus, eu não tive isso, porque eu não fui buscar a Igreja Adventista, eu entrei em outro contexto. O contato com os irmãos na Igreja Adventista, assim que a gente retornou, foi muito bom, porque geralmente eu sempre fiquei assim mais retraído, mas dessa vez não foi assim. Eu me senti acolhido. Eu engravidei quando a gente tinha 1 mês de namoro. Então a gente ficou com o coração na mão, a gente não sabia o que fazer. Pelo menos eu fiquei perturbada, essa é a verdade, né? Então a gente estava se conhecendo e a gente tinha uma responsabilidade tão grande. A gente tinha algumas dúvidas acerca de temas que são considerados polêmicos, como mortalidade da alma, o dízimo principalmente, e foi assistindo vídeos ali do Bíblia Fácil no YouTube, do pastor Arilton, a gente começou a ter mais entendimento acerca desses assuntos, até que a gente decidiu que a gente deveria procurar uma igreja. A primeira vez que a gente foi para a igreja foi no sábado, né? Foi. E eu lembro da sensação da gente chegar ali, eu fiquei um pouco nervosa. A igreja é grande, né? Eu não estava acostumada. Quando eu me batizei na Igreja Adventista, era uma igreja bem pequenininha no interior. E aí a gente chegou lá e a gente sentou lá perto, na frente, né? E sentou uma moça assim, muito, muito gentil do meu lado. Depois eu fiquei sabendo que era a esposa do pastor, né? Da igreja. Ela foi muito, muito educada, foi muito respeitosa conosco. E eu me senti tão bem, né? Com ele, eu falei pra ele, eu me senti tão bem. E aí a gente trocou o contato. E eu não lembro muito bem, mas a gente já estava vendo ele para estudo bíblico, né? Nessa época eu estava grávida, assim, com 8 meses, 6 meses, eu não lembro, a barriga estava bem grande já. E assim, como eu aparento ser uma pessoa um pouco mais nova, né? Eu não vi, assim, nenhum tipo de julgamento na igreja, as pessoas foram muito cordiais, muito legais, né, amor? E eles sempre saudavam a gente se sentia muito bem de todo sábado. A gente ia recebendo orientação e praticando, recebendo orientação e praticando. Então, quando a gente entrou no estudo bíblico, a gente tinha coisas que a gente já estava esperando que ele falasse, né? Sobre o casamento, a gente ainda não era casado. Então, o pastor, ele falou de forma amorosa, mas ele foi incisivo em relação a isso. Quando a neném nasceu, a gente já estava estabelecido na igreja, né? Então, foi muito gostoso, a gente ficava pensando, assim que ela fizer 3 meses a gente vai levar ela pra igreja, porque é uma idade mais segura. E aí ela foi pro hall do berço, aí ela conheceu os outros bebezinhos lá, era muito divertido, era muito bom. Teve total diferença a gente ter sido recebido dessa forma na igreja, porque a gente estava começando a nossa vida em casal e eram muitas dúvidas, e a gente ter esse acolhimento fez a gente se sentir bem, aqui a gente pode ficar tranquilo, que a gente vai receber a orientação que a gente precisa. A gente se sentiu em casa.